sejam bem-vindos. Cumprimento a todos os vereadores mirins e, especialmente, agradecemos os presentes nessa plateia, aos vereadores dessa legislatura e aos que nos assistem pelo site do Legislativo, o www.câmaracriciúma.sc.gov.br. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito à senhora secretária, Sara Torquato, para que faça a leitura da Bíblia. Salmos 18, versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Solicito agora para que a secretária faça a leitura do expediente. Indicação número 51, da autoria do vereador mirim, Milton Gabriel. Indicação número 52, da autoria do vereador mirim, Milton Gabriel. Indicação número 53, da autoria do vereador mirim, Milton Gabriel. Indicação número 54, da autoria da vereadora mirim, Isadora Cândido Leonardo. Indicação número 55, da autoria da vereadora mirim, Maria Fernanda Serafim. Indicação número 56, da autoria do vereador mirim, da vereadora mirim, Maria Fernanda Serafim. Indicação número 57, da autoria da vereadora mirim, Maria Fernanda Serafim. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Conforme o requerimento número 12/2015, aprovado por unanimidade na última sessão ordinária mirim, fará uso do tempo destinado ao horário político da sessão de hoje a secretária da Educação do município, senhora Rose Margarete Reinald Maier, a qual vai explanar sobre a merenda escolar distribuída atualmente na rede municipal de ensino. E após responder a questionamentos dos vereadores mirins sobre o assunto, solicito que os vereadores mirins que de pé recebam os nossos convidados. Senhora Rose, secretária de Educação, senhora Bárbara, presidente do Conselho de Alimentação, e senhora Bruna, nutricionista da Central da Merenda. Passo a palavra aos nossos convidados, que dispõem de 60 minutos. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero dizer para vocês, vereadores mirins, da minha alegria de estar aqui hoje, para conversar com vocês. Em 41 anos de profissão como professora, trabalhando na educação, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de participar de uma sessão da Câmara de Vereadores mirins. Então, na minha vida profissional, isso vai ser um marco histórico. E estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o tema merenda escolar. É isso? Então, gostaria de dizer para vocês que quando a gente vai falar de merenda escolar, ele é um tema bastante complexo. Ele é tão complexo que eu preciso de assessores. E aqui, junto comigo, está, então, a professora Bárbara, que é coordenadora do Conselho de Alimentação Escolar. E depois eu vou passar a palavra para ela, e ela vai explicar um pouquinho quais são as funções desse conselho, quais são os trabalhos que esse conselho desenvolve, assessorando, o conselho apoia, assessora e fiscaliza a merenda escolar do município. E a Bruna está aqui representando a equipe da Central de Merendas, para falar um pouquinho para vocês de como que acontece esse trabalho. Quando a gente vai falar de alimentação, uma coisa é a alimentação em casa, a outra coisa é a alimentação escolar. Quando a gente vai fazer alimentação em casa, tem algumas diferenças básicas. A gente vai no mercado, escolhe os produtos que a gente deseja sobre o nosso gosto, e não necessariamente a nossa alimentação em casa é sempre saudável. Às vezes a gente se alimenta com aquilo que a gente mais gosta, não necessariamente
com aquilo que a gente necessitaria se alimentar para ter uma alimentação saudável, né? E a outra coisa é a merenda escolar. Então, eu, como secretária de Educação, assumi essa função em fevereiro de 2014. E eu tive que aprender muitas coisas sobre a legislação, sobre a forma, né, de administrar esse processo, que não é uma coisa muito simples. Por exemplo, para você adquirir os produtos para a merenda escolar, é necessário que você siga uma série de leis que são estabelecidas, orientações que são estabelecidas, e que a nossa nutricionista depois vai dar essas informações para vocês. Leis que vêm do Ministério da Educação, que normatizam, né, a questão da merenda escolar. Para fazer a compra, é preciso que a gente tenha um termo de referência, abra um processo de licitação, aí as empresas concorrem, nem sempre ganha o melhor produto, porque, às vezes, o melhor produto tem um maior preço e você tem que trabalhar com o menor preço, né? Nós temos um limite também na questão financeira, porque existe um orçamento para você utilizar na merenda escolar, e a Bruna vai detalhar um pouquinho isso para vocês, o valor que a gente recebe do Ministério da Educação e toda a contrapartida do município, né? Então, na verdade, é um tema bastante complexo. E eu fico feliz de estar aqui hoje e poder trazer a equipe técnica para que vocês também tenham as informações e depois podem ficar à vontade para me fazer todas as perguntas que vocês julgarem necessários, né? Eu acho muito importante o papel que vocês desempenham, porque são jovens, são crianças, são jovens, que estão, nesse momento, numa posição de destaque como lideranças. E dizer para vocês que o Brasil necessita muito de lideranças que sejam uma referência. E eu acredito que esse papel vocês estão fazendo nas unidades escolares de vocês e também na comunidade de vocês, sendo exemplos para outros jovens. E sempre que a gente está numa posição de liderança, uma questão muito importante que eu aprendi ao longo da minha história de vida é como a gente faz o uso da palavra e como a gente tem que passar informação, porque o líder, ele influencia pessoas, tanto no aspecto positivo como no outro aspecto, e nós precisamos, então, sempre que a gente está numa posição de liderança, ter informação de todos os ângulos, de todas as vertentes, para que a gente saiba efetivamente falar daquele assunto, né, que a gente está abordando. Então, nós vamos ter uma tarde rica de informações aqui, né? Vocês vão ter, na verdade, uma aula, né, sobre merenda escolar, como é que isso acontece no município. São quase 18 mil alunos que recebem merenda escolar diariamente, né? Então, é uma tarefa bastante complexa para que a gente consiga oferecer o nosso melhor para cada um de vocês. E a escola é o espaço de aprendizagem, né? A merenda é um dos pontos. E eu já quero adiantar aqui para vocês que eu gostaria muito de convidar os vereadores mirins para fazer uma visita à Secretaria de Educação, para que vocês conheçam a estrutura da Secretaria de Educação e também conheçam os projetos que a Secretaria hoje está desenvolvendo com o objetivo de oferecer uma melhor educação para os estudantes do município de Criciúma. Porque a única ferramenta que nós temos para melhorar o nosso país é através da educação, né? De jovens bem formados, que vão assumir postos de lideranças amanhã e que vão conseguir fazer a diferença no mundo, né? Eu vou passar a palavra, então, para a Bruna, para que ela possa fazer a explanação para vocês do que a gente preparou sobre merenda escolar. Boa tarde a todos. Esse microfone não dá para usar.
Uma boa tarde a todos. Então, completando o que a secretária estava nos explicando, né, eu só venho aqui mostrar algumas imagens e algumas explicações que envolvem todo esse processo da alimentação escolar, né? A gente não pode pensar unicamente naquele prato que a gente vê sobre a mesa, né? Dentro da escola, há muita coisa por trás disso, né? Então, o que precisa para um cardápio ser elaborado? O que precisa para a alimentação escolar funcionar? Inicialmente, nós temos que levar em conta as referências nutricionais que envolvem a alimentação escolar. Isso está tudo em lei. Existem legislações que os responsáveis técnicos, né, no caso nutricionistas, devem seguir. Tanto questão de valor nutricional, questão da própria agricultura familiar. Então, são itens que nós temos que levar em consideração. Outro quesito é que essa alimentação escolar, não só para nós, Criciúma, né? A gente está falando isso a nível nacional. Todas as cidades, todos os estados, o país inteiro, cada prefeitura recebe uma verba, certo? Para fazer essa alimentação escolar. E é uma verba fixa, certo? E a gente tem que trabalhar em cima dessa verba, né? Então, se a gente tem um dinheiro X, a gente tem que trabalhar com esse dinheiro X, que eu já vou mostrar quais são os valores. Outro quesito que deve ser levado em conta é o tempo hábil a fazer a preparação na escola, tanto de escola quanto central de alimentos, né? A gente faz o cardápio, a gente pensa na alimentação, nas refeições, e também tem que pensar no tempo que as merendeiras têm que fazer isso, né? Tem que ser uma preparação que a escola dê conta de fazer e que a central de alimentos também dê conta de fazer. Outro detalhe é a sazonalidade, né? A gente tem que pensar que no inverno nós temos uma safra X, no verão nós temos outra safra, né? Então a gente não pode utilizar agora, exemplo, a gente passou pelo inverno, não tem como ter melancia no inverno, né? É questão de sazonalidade. Então tem algumas frutas, verduras que a gente precisa que o tempo colabore, né? Que as hortas, enfim, que a terra colabore. E a cultura alimentar também, né? A gente tem que levar essa questão da preferência alimentar que vem dessa nossa cultura. Agora, a questão da verba é divulgado para todo mundo, isso, tá? E é em cima disso que a gente tem que trabalhar. Existe o censo escolar, né? Que diz a quantidade de alunos que tem em cada período da escola. E em cima desse aluno, a gente conta um aluno como sendo uma per capita, certo? Então, a criança que está numa creche parcial, que ela é uma creche, mas é somente o meio período, ela tem R$1 para se alimentar. É o que vem do governo federal, certo? Não foi eu, não foi nós que instituímos, isso acontece a nível nacional. Uma creche integral, aquela criança que fica o dia todo na escola, às vezes das 6 da manhã às 6 da tarde, ela recebe teoricamente R$1. Ou seja, nós temos que preparar 5 refeições com R$1. Isso é o que vem para nós, isso é o que vai para o Brasil inteiro. E assim sucessivamente com todos os outros ensinos. E, além disso, o município também dá uma contrapartida, certo? Junto com o censo alimentar, somando esses valores, nós temos um valor total X, que é para fazer alimentação escolar, mas, além disso, o município colabora com uma contrapartida. Além dessa alimentação da escola toda, também entra a alimentação especial. São os intolerantes à lactose, as crianças com doença celíaca, com diabetes, ou seja, uma alimentação extra, é uma alimentação especial para aquelas crianças que têm alguma patologia, algo especial que tem que ser substituído na alimentação. Isso o município também tem, né? Atualmente nós temos 306 alunos com alguma alergia, vamos dizer, alguma alergia alimentar. Crianças que não toleram, que o organismo não tolera leite, trigo, açúcar, enfim. A nossa prefeitura envia mensalmente alguns kits para fazer essa troca, né? Então, além do cardápio normal, as crianças que têm alguma restrição alimentar também recebem os alimentos na escola. Esses são alguns alimentos que acredito que todas as escolas têm
tipo de patologia, né? E são esses os alimentos, alguns, né, que a prefeitura envia. Falando novamente do cardápio ali que a gente comentou, das referências nutricionais, né? Nós temos uma lei que a gente precisa seguir para se adequar nos quesitos nutricionais. Aquela criança que permanece o dia todo na escola deve receber, através da alimentação, 70% do total do dia, né? Porque ela fica o dia todo, teoricamente, o dia todo na escola. E aquela criança que fica meio período, 20%. A gente faz o cardápio e calcula para esse total de calorias ficar dentro do normal. Não só calorias, né? Caloria é um resumo total. Os macro e micronutrientes, como a gente pode observar. Macronutrientes são os principais da dieta: carboidrato, proteína e lipídio, tradicionalmente chamado de gordura, certo? Os micronutrientes são as vitaminas e minerais, presentes em fontes de vitamina A, vitamina C, vitamina complexo B. E que a gente garante na nossa alimentação. Exemplo, fontes de carboidrato. O carboidrato é o principal nutriente que a gente deve ter no nosso dia. Do nosso 100% de alimentação, tem que vir 65% pelo menos de carboidrato. Então, onde é que está o carboidrato na alimentação de vocês? No pão do café da manhã, no arroz do almoço, ou no arroz que está presente no risoto no lanche da tarde. Enfim, a gente divide todos os alimentos, fonte dos nutrientes essenciais que tem que ter na alimentação escolar, e a gente monta o cardápio para a escola. Além disso, existem alimentos chamados restritos e proibidos. Isso está em lei, certo? Então, são alimentos que não podem ter na escola. A gente não pode colocar. Por quê? Porque não são saudáveis. Apesar de que pode até ser gostoso, mas eu como na minha casa no final de semana, mas na escola não pode estar presente. Né? Alguns exemplos. Refrigerante. Né? Todo mundo gosta de refrigerante. Refrigerante é um alimento proibido, por isso que nunca teve e nunca vai ter na escola. Às vezes tem na escola porque é festinha, da família, enfim, mas não é algo que nós, Secretaria de Educação e Prefeitura, enviamos às escolas. Isso é um alimento proibido. Certo? Alimento em conserva, alimento muito doce, molho industrializado, então aqueles que são muito concentrados em sódio também não pode ter, não existe, tanto na Central de Alimentos, que distribui as comidas para as escolas. Agora vamos mostrar alguns exemplos, até esse é o cardápio que a gente distribuiu para as escolas hoje, que é o cardápio de outubro, né? O período integral. O período integral, aquela criança que permanece o dia todo na escola, ela tem 5 refeições. Né? Lembrando que a gente viu lá que é R$1, a gente tem que montar essas 5 refeições. As 3 principais refeições, a gente coloca nesse cardápio. Então, café da manhã, almoço e jantar. E os lanches intermediários. São lanches, não são refeições, né? Falando como nutricionista, nós temos que ter 3 principais refeições durante o dia e 2 lanches intermediários. O terceiro lanche intermediário seria à noite, mas como a gente não está na escola à noite, a gente acaba não enviando, certo? Então, aqui o exemplo do cardápio de outubro, que vai estar em todas as escolas, tá? Café da manhã, lanche da manhã e lanche da tarde. E o almoço e o jantar. Nota-se que no cardápio nós colocamos o valor nutricional da preparação para todo mundo estar ciente e estar averiguando isso. Já o parcial, aquela criança que permanece meio período na escola, ela faz apenas um lanche, né? A gente tem aquele intervalo do recreio e é servido um lanche. E aqui está o exemplo do cardápio de outubro. Só da primeira semana, não coloquei o mês inteiro para não ficar muito repetitivo. Com essa apresentação, o que a gente quis mostrar na apresentação? Apenas uma leve, pequena introdução do que é alimentação escolar, mas a gente chegou no... Como é que foi chamado? A crise da pipoca? Como é que é? Foi chamado? Enfim, citaram o nome. A pipoca, né? Que é a pipoca que foi o boom. Ai, que todo mundo estranhou ter pipoca no cardápio da escola, né? Vamos ao início. Por que a gente pensou na pipoca? Estamos entrando no verão.
estamos na primavera, acabamos de entrar na primavera, né? Mas a gente começa, teoricamente, a ter um tempo quente, apesar da loucura climática que nós estamos passando, a gente vai entrar em meses quentes agora, né? Criciúma costuma fazer 35 graus. E o nosso cardápio, a gente pensa principalmente o quê? Naquela criança que tem que fazer um lanche às 10 da manhã ou às 3 da tarde. E eu me coloco no lugar, em comer, às vezes, uma comida muito quente nesse horário. O que nós, nutricionistas, pensamos? Fazer um lanche que seja apetitoso e que não seja muito quente para os meses de verão. A gente não vai fazer isso lá no inverno. Foi apenas uma alternativa. O que a gente fez? Conversamos com a secretária e passamos essa nossa ideia. Secretária, e se a gente trocar uma preparação bem quente, exemplo, uma sopa ou uma minestra, né, quando vai de lanche para a escola? Às vezes, você almoça em casa, vai para a escola, 3 da tarde tem uma sopa para comer, uma sopa bem quente e está beirando 40 graus na rua. Né? Então, foi pensando nisso que a gente pensou em colocar a pipoca. Por quê? Porque a pipoca é um lanche que sustenta, e a gente resolveu escrever o porquê e implementamos no cardápio. Antes de botar no cardápio, foi passado na reunião de diretores, né? E passou pelo Conselho da Alimentação Escolar também, em estar incluindo essa pipoca como lanche, e foi aceito. Questão da pipoca. A pipoca, ela é um alimento, por ser do milho, ela é uma fibra. Né? O que faz da pipoca ruim? Sabe aquela pipoca de cinema, bem cheia de manteiga? A pipoca até amarela, é muita manteiga e glutamato monossódico que eles colocam para a pipoca ficar gostosa, né? Que fica salgada demais. Isso é glutamato monossódico, que não existe aqui na alimentação escolar, a gente não coloca. Né? O que é uma pipoca? Uma pipoca, para ela estourar, ela precisa simplesmente de calor, não necessariamente de 1 litro de óleo. Certo? Então, a gente pensou em colocar essa pipoca justamente por causa disso. Ela é uma fonte principalmente de fibra, que é um nutriente, às vezes, meio precário na nossa alimentação, a fibra. A gente até colocou para comparar uma porção de pipoca, né? Uma porçãozinha de 25 gramas, que estourando, ela quase quadriplica de tamanho. Tem 3,6 gramas de fibra, enquanto um biscoito, que a gente sabe que é a preferência maior das crianças, tem 0,5. Né? Então, uma pipoca a gente colocou uma vez na semana para substituir aquela alimentação quente em dia quente, e, ao mesmo tempo, ela dá mais fibra que os alimentos normais. Normais não, usuais na escola. Então, foi por isso que a gente optou em estar colocando a pipoca. Agora, se nós, como nutricionistas, observamos essa questão nutricional da fibra, enfim, mas está tendo rejeição, não tem problema. A gente vai substituir. Não vai mais ter a pipoca. A gente achou que ainda fosse agradar, que as crianças iriam gostar de pipoca, né? Mas a gente viu até que teve uma certa rejeição, enfim, que não é nutritivo. Além disso, gente, por ter bastante fibra, a fibra não funciona sem líquido. Então, o que a gente colocou no cardápio? Um suco natural. Não sei se vocês já observaram na escola, mas vem uma polpa congelada. Aquilo ali é fruta pura, sem açúcar. Não tem açúcar naquela polpa. Então, tu me bate aquela polpa com água. Tem a opção ainda de não colocar açúcar para não ficar tão doce, para não acabar com o valor nutritivo dela, né? E esse líquido, junto com a pipoca, ele dá saciedade. Essa é a verdade. Se a gente consome fibra e não se hidrata, não toma água, aí acontece um caminho ao contrário, né? Mas não, a gente colocou a pipoca com suco natural. Então, é uma opção de lanche saudável. É uma opção de lanche tanto para criança quanto para adulto. Só não pode colocar muito óleo. A gente sente a pipoca quando ela tem muito óleo. Aquela pipoca de cinema, aquela pipoca de micro-ondas. É a pior pipoca que existe no mundo, é aquela de micro-ondas. Porque ela tem gordura trans dentro. Gordura trans é uma gordura que foi inventada pela indústria e que não existe na central e não existe em escola nenhuma. A pipoca que vocês consomem não tem gordura trans, a não ser que alguém coloque, mas não tem como ninguém colocar, certo? É um óleo vegetal, pouco óleo, porque a pipoca estoura com o calor.
Não é quanto mais óleo, mais ela vai estourar. Não. É o calor, é o abafar a tampa para formar mais calor ali dentro e a pipoca estourar. E ela tem bastante fibra. E a gente resolveu colocar em substituição a algum alimento muito quente em algum dia muito quente. Foi essa a nossa visão. Né? Mas depois acredito que vai ser aberto, acredito que vocês queiram falar bastante sobre esse tema. Outra coisa que foi lido na mídia foi questão do biscoito. Porque na minha escola eles só servem 3 biscoitos. Se vocês olharem no cardápio, está uma porçãozinha, né? Uma porção de biscoito, ela se remete a 30 gramas. E se a gente pesar quantas unidades de biscoito dá em 30 gramas, dão 8 unidades. E é assim que a gente calcula lá na central. Então, se uma escola tem 30 crianças, a gente calcula 30 crianças vezes 30 gramas, para cada criança comer 8 biscoitos por porção, né? 8 unidades é uma unidade relativamente bem boa, porque se a gente comer 50 unidades de biscoito, a gente, né, começa a não fazer tão bem para a saúde. Então, é uma porção muito boa que se adequa dentro dos nutrientes, certo? Outra questão que foi lida foi sobre o pão, né, que o pão é duro. Se eu não me engano, foi isso que se relatou. O pão é feito na Central de Alimentos. Acredito e espero que vocês nos visitem para conhecer a nossa estrutura. E lá dentro tem uma padaria. Nossa padaria produz aproximadamente 9.000 pães por dia, certo? Esse pão ele é completamente caseiro, como se a gente fizesse em casa. Não tem conservante, não tem acidulante, não tem nenhum produto químico. Ele é um pãozinho caseiro. Ele dura 5 dias. Não é que nem aquele pão, às vezes a gente vai comprar um pão no mercado e vai ver a validade dele tem 15 dias. Quanto maior o prazo de validade, pior é o produto. Mais conservante, mais química ele tem. E o pão da Central dura 5 dias. Agora, a questão dele ser duro, o que pode acontecer? Como a gente pode ver aqui na foto, o pão ele é feito na Central, depois dele estar frio, ele é embalado. Nós temos essa máquina que se chama seladora, e ela tampa bem o pão. Por quê? Porque o ar deterioriza o alimento. O que é deteriorizar? É deixar ele duro, é deixar ele com gosto ruim, é deixar ele ficar assim esfareladinho. Isso o ar proporciona. Se a gente deixar o saco de pão aberto, vai acontecer isso. Então, às vezes, se o pão está duro na escola, tem que ver o que está acontecendo. Eu já presenciei numa escola que o pão estava na geladeira. Não, o lugar de pão não é na geladeira. Se tu quer aumentar a vida útil do pão, tu tem que congelar. Certo? Se tu colocar na geladeira, ele vai ficar duro, vai ficar seco, não vai ficar gostoso e não vai voltar ao normal sendo fofinho. Tem que congelar, tem que colocar no freezer, né? Então, essa questão do pão ser duro, talvez ele tenha passado dos 5 dias, mas a Central sempre faz. Exemplo, hoje a Central fez o pão para as crianças comerem amanhã. Ele é sempre feito de um dia para o outro, né? Então, se o pão está duro, a gente tem que ver e tem que questionar o porquê que ele está assim. Porque lá da Central o pão não sai duro. Às vezes a merendeira esqueceu ele aberto, ou ele ficou lá na cozinha já fazia uns 4 dias. Então, a gente tem que ver qual foi o problema para tentar solucionar, para não deixar mais isso acontecer. Agora, uma melhoria no cardápio nos últimos 4 anos. Eu vou falar pelos últimos 4 anos, porque eu estou na alimentação escolar há 4 anos, né? Então, desde o dia que eu comecei até agora, o que a gente melhorou no cardápio? Não sei se alguns de vocês vão lembrar, mas antes o suco ele era enviado em garrafinha, né? Era um suco pronto, era um suco industrializado. E a gente substituiu esse suco por polpa natural. Então, a polpa é uma fruta congelada, sem açúcar, completamente natural. Então, isso foi um grande benefício. Por quê? Porque vocês consomem suco toda semana, né? Então, a gente deixou de servir um alimento industrializado para estar servindo um alimento natural. Outro benefício, nós excluímos alguns alimentos daquela lista considerado restritos ou proibidos. Um deles foi muito triste para vocês, que é a salsicha. Né? A gente sabe que todas as crianças gostam de comer cachorro-quente. E a gente acabou, lá em 2011, servindo cachorro-quente. Mas é um alimento proibido. Então, foi excluída a salsicha
da licitação. Nós não temos mais salsicha. E isso aconteceu a mesma coisa com o quê? Com a linguiça, né, o salame, a gelatina, o pudim, que é muito açúcar, acabaram sendo retirados da licitação. Lembrando que se não está na licitação, não tem como a gente usar. Como a secretária falou, o processo da alimentação escolar inicia lá na licitação, que são a lista de alimentos que a gente pode utilizar durante o ano. Uma coisa que acontece na central de alimentos também, porque nós lemos sobre comida fria, né? Toda refeição que é preparada na central de alimentos, ela é coletada uma amostra de pelo menos entre 100 e 200 gramas daquele alimento, daquela preparação. Para quê? Para ser congelada, para servir em contrapartida, isso é uma lei, tá? Isso toda cozinha industrial deveria fazer, não só a Prefeitura de Criciúma, mas qualquer estabelecimento que serve comida para público tem que fazer essa coleta de amostra, deixar guardada no freezer por 3 dias e coletar a temperatura. Então, essa é a nossa planilha de temperatura. Todo alimento, então, é aferir a temperatura e ele tem que estar acima de 60 graus. 60 graus é bem quente, né? E é a temperatura que garante a segurança alimentar do alimento, né? Então, tem que estar a 60 graus. Então, a gente vê 86, 77, 83. Então, as preparações saem quentes de lá. Agora, se na escola está fria, a gente tem que ver o que aconteceu para essa temperatura baixar tanto. Baixar 20, 30 graus. Por que o alimento ficou frio se saiu de lá quente? Ou se foi preparado na própria escola, por que ele está frio? Pensando apenas na central, depois eu vou citar um exemplo da escola. Os alimentos são preparados, nós temos caldeiras, temos fornos, vocês provavelmente vão ver visitando a central. Eles são colocados em cubas para serem transportados, certo? Então, o alimento, como a gente viu ali na outra planilha, ele vai para essa cuba com aproximadamente 80, 70 graus. Essa cuba vai dentro desse chamado hot box, que é uma caixa térmica, que serve para preservar a temperatura do alimento. A gente tem um laudo que ele garante a preservação de temperatura do alimento, e ele vai ser transportado para a escola, que quando chega na escola, é retirada a cuba e é entregue para a escola. O que se deve fazer? Que já foi falado em capacitação. Uma vez por ano a gente faz capacitação com as merendeiras, e agora, há menos de um mês, a gente fez uma formação com os diretores também, que são os gestores da escola. O que deve acontecer? Essa cuba deve ser retirada desse hot box e ser colocada no buffet. Sabe aquele buffet que toda a escola tem que ter? Para que ele serve? Para manter a temperatura do alimento, para garantir que ele fique seguro microbiologicamente. Né? Então, será que isso aconteceu naquela escola, daquela criança que falou que a comida estava fria? Aí essa é mais uma função de vocês. É chegar na escola e ver, será que a comida está no buffet? Será que a comida está quente? Será que ela garante que ali está acima de 60 graus, que vai ter uma segurança alimentar para a gente? Ou será que ela está em cima de uma pedra da cozinha ali da mesa? Né? A pedra é gelada, a pedra acaba baixando a temperatura do alimento. Né? Então, é mais um quesito para vocês observarem. Nós, nas nossas visitas técnicas, a gente faz isso. Tanto que essa foto foi eu que bati. Eu sou a chata das cozinhas que bate foto de coisa certa e errada, enfim, que foi uma forma que eu vi de fazer capacitação com elas. Que é melhor aprender vendo do que aprender ouvindo. Foi o que eu percebi particularmente nesses 4 anos. Né? Então, essa foto, ela resume muita coisa. Primeiro, a gente pode ver que a merendeira está manipulando o arroz e ali ao lado tem um frango ensopado e está ligado no buffet. O que acontece? Essa comida está quente, está se mantendo aquecida, né? Está segura nutricionalmente e as crianças estão comendo uma comida quentinha, certo? Então, isso fica para a gente pensar um pouquinho. Será que naquela escola que a comida estava fria tem buffet? Tem que ter buffet. Tá estragado. O que eu escuto muito, tá, gente? Eu não ligo o buffet porque a comida chega na hora e eu sirvo na hora. Eu só queria perguntar se você poderia falar mais 5 minutinhos na explanação para que a gente possa fazer as perguntas. Certo, já estou terminando. Então, tá. Então, a respeito de comida fria, ficamos
para observar mais o buffet. Agora, observando nessa escola, aqui na entrada, onde estão aquelas setas vermelhas, a gente pode ler lá em cima, cardápio escolar mês de agosto de 2015. Né? É uma coisa que foi passado na capacitação das merendeiras e na formação dos diretores para... o cardápio da alimentação escolar está exposto, né? Porque as crianças têm direito de ver o que elas vão comer, os pais têm direito de ver o que as crianças estão se alimentando na escola, mas tem que dar uma observadinha em que mês é aquele cardápio. Porque eu li sobre uma pessoa que falou que no cardápio tem torta de bolacha e há meses não tem torta de bolacha na escola. Realmente, a torta de bolacha é aquela questão da pipoca. É uma preparação de mês quente, de verão. Então, ela estava no cardápio em março e abril. Agora, como vai ter em novembro e dezembro, é uma preparação geladinha que a gente serve no verão. Então, se alguém viu a torta de bolacha no cardápio, tem que se atentar em que mês que estava aquele cardápio, certo? Outro detalhe ali da flechinha é uma plaquinha que toda a escola tem. Aqui está pequenininho, ó, aqui está maior nessa plaquinha. É uma plaquinha que a Secretaria de Educação desenvolveu em cima de uma lei. Nós temos uma resolução 216 que lista muitas coisas, como deve ser uma cozinha, como deve ser a alimentação escolar, enfim. E essa lei, principalmente falando de cozinha industrial, certo? Ela obriga os manipuladores e qualquer outro visitante, vamos chamar assim, quem adentrar a cozinha tem que usar touca, né? Então, a gente pode ver ali que a merendeira está usando a touca. Então, quando vocês fizerem alguma visita em alguma escola, enfim, coloquem uma touca que é o ideal para estar entrando na cozinha. Certo? A maioria das escolas estão se organizando, colocando touca para visitante até ali na entrada, para ninguém entrar sem touca na escola. Questão de visita técnica. Então, para a gente avaliar, não avaliar, mas para a gente ver se está tudo certinho, se está tudo sendo seguido, a gente faz visita técnica na escola. Né? Nós levamos checklist, que é um guia, para a gente estar vendo questão de estoque, questão de higiene pessoal, higiene de ambiente, higiene com a cozinha. A gente tem um guia que a gente preenche quando vai na escola, junto com a merendeira. Esse guia a gente já fala, ó, isso aqui não está legal, poderia ser desse jeito, não pode ter caixa de papelão no estoque, vamos retirar. Enfim, a gente faz toda uma análise. O diretor, a gente costuma pedir para ele bater um xerox, que é direito dele ficar com essa avaliação na escola, e a gente faz essa visita nas escolas. Enfim. Você citou ali, senhora Bruna, que vocês fazem... Eu não gravei muito bem, mas vocês fazem uma visita nas escolas para ver como está sendo o preparo do lanche, como é que as merendeiras estão fazendo o lanche. Com que frequência vocês fazem essa visita? Nós somos em 3 nutricionistas e a gente acabou que a gente se dividiu em algumas tarefas. Nós temos uma nutricionista que faz o cardápio, e em cima desse cardápio ela faz a lista de compras. Temos eu, que eu cuido da cozinha, da central de alimentos e da padaria. E temos a Ana Paula, que faz essas visitas nas escolas. E semanalmente ela está visitando as escolas para ver essa questão de estoque, de alimentação, das refeições, de ver as crianças comendo. Então, semanalmente ela está indo às escolas. E o CAI, desculpa intrometer. Agora o Conselho de Alimentação Escolar, nós fizemos aproximadamente 27 visitas, né? Secretaria de Educação com o Conselho da Alimentação Escolar, né? O CAI, ele é muito forte, ele tem um poder muito grande, acho que a maioria das pessoas não sabe, mas quem faz a aprovação é o CAI, né? Então, o CAI, nós temos vários conselheiros de várias áreas que a gente leva nas escolas para estar acompanhando essas visitas também. Outra pergunta, nas 2 escolas que a gente visitou, no Marcílio Dias e no Filho do Mineiro, os diretores falaram que foram aconselhados ou tiveram a escolha de ser preparado o lanche na escola e ser vindo preparado da central. E várias escolas estão sendo preparadas na escola, no caso, na própria escola. Tem uma média assim, de escolas que estão sendo preparadas na escola ou que vêm da central, preparadas já?
Isso, das 72 escolas, 71 escolas que nós temos na rede, 37, se eu não estou enganada, estão cozinhando nas próprias unidades. Eu queria... No sentido de que, por que se tomou essa medida? A primeira reunião de diretoras que eu fiz como secretária de Educação, em fevereiro do ano passado, a maior crítica das diretoras era em relação a esta situação, principalmente as diretoras dos CEINs, dos Centros de Educação Infantil, que atendem as crianças menores, né? E a gente fez uma avaliação desse processo e não era simplesmente tirar da central de merendas e mandar para a escola, para preparar o alimento na escola, mas sim fazer uma avaliação da condição de a escola fazer esse alimento na escola dentro daquilo que a legislação preconiza, né, e exige. Então, o ano passado se fez um planejamento e gradativamente foi feito esse processo, até porque uma das queixas era o atraso na entrega da merenda, as condições, às vezes, com que a merenda chegava na escola, porque o número de refeições que eram feitas na central e tinham que ser entregues, né, o tempo era escasso para fazer essa entrega, às vezes chegava lá o processo não como ele deveria chegar, e aí então a gente fez uma avaliação e tomou essa medida. Não há intenção de que todas as escolas cozinhem na escola, mas sim de qualificar a refeição que é oferecida, né? E em relação, por exemplo, ao número de serventes da escola, isso tem um padrão, conforme o número de alunos, a escola tem X serventes e merendeiras, né? Então, isso é estabelecido de uma forma padrão para todas as escolas. Então, o número de serventes que tem na escola é um número suficiente se aquela escola está fazendo alimentação na escola, tá? Mais uma pergunta. No Marcílio Dias, o diretor citou que ele era aconselhado a dar três biscoitos para cada aluno. E os alunos, depois do recreio, eles chegavam na sala e reclamavam que estavam com fome. E assim, eu queria fazer uma pergunta, porque ali eu vi que você citou das 8 unidades. Essas 3 unidades, ou as 8, vou usar uma expressão bem popular, matam a fome dos alunos? Não, na verdade, esse biscoito foi servido de uma maneira errada na escola, porque faz 2 meses que a bolacha não está no cardápio do ensino parcial. Então, por que ele serve? Não sei quem foi que deu essa informação de 3 bolachas, eu nunca fui. Mas o biscoito está no cardápio do integral, né? Mas o que a gente viu que aconteceu? Acabaram servindo no período parcial. Exemplo, Marcílio Dias, a quantidade de crianças do integral, comparando a crianças do parcial, é muito menor. Então, o que provavelmente aconteceu? A bolacha ela foi para 50 crianças e quiseram distribuir essa bolacha para 300. Então, provavelmente foi por isso que serviram 3 unidades ao invés de 8. Nesse dia que as crianças comeram biscoito, o correto, como está no cardápio, que as merendeiras deveriam seguir, enfim, seria cereal com leite. Então, acredito que a quantidade insuficiente de biscoito deu a esse fato, que a Central de Alimentos fez um cardápio para ter bolacha apenas para o período integral e acabou sendo servindo para o período parcial, que é uma quantidade muito maior de alunos. Uma última pergunta. Nas 2 escolas que a gente foi, uma delas era servido a minestra no prato, com talheres, e na outra já era servido na caneca. Por que essa diferença das escolas, que uma é servida na caneca e outra é servida no prato? Olha, a questão dos utensílios utilizados, eu não saberia responder, né? Eu cuido da parte da alimentação. Tem escolas que solicitam pratos à central e a central distribui. Agora, tem escolas maiores que acabam preferindo, que foi justamente vocês visitaram escolas bem grandes, que acabam preferindo servir o alimento na caneca. Guilherme, eu penso que também tem uma outra razão para isso, né? Porque nem toda escola municipal tem a estrutura adequada, né?
Você sabe que no passado não se planejava muito algumas coisas, então as escolas mais antigas, por exemplo, elas não têm um espaço de refeitório. Não tendo espaço de refeitório, fica mais difícil você comer no prato, em pé, segurando, né, o prato e o talher. Então, talvez por essa razão, algumas escolas prefiram a caneca, se elas não têm o refeitório, né, do que o prato. Mas é uma questão de ajuste também das estruturas físicas, né, das escolas. Muito obrigado. Obrigada. Os vereadores mirins que desejam falar devem levantar a mão e solicitar para organizarmos nosso tempo. Peço aos colegas vereadores que sigam breves, pois nosso tempo é curto. Passo a palavra ao vereador mirim Arthur Fermiano. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar a primeira coisa, uma dúvida que eu tenho recorrente é qual a diferença entre o lanche para uma criança que, tipo assim, tem intolerância a glúten para uma criança normal? Por dúvida mesmo. As crianças com restrições alimentares, isso varia de organismo para organismo, né? O médico que nos diagnostica. Claro. Mas, eu sou uma criança celíaca. Eu não posso comer pão, por quê? Porque eu não posso comer trigo, cevada, centeio. Então, eu não posso comer pão, eu não posso comer macarrão. Então, se eu vou para a escola, se eu sou uma estudante que todos os meus amigos estão comendo pão, eu não vou comer pão? Né? Mas não, nós enviamos um pão sem glúten, no caso ele é feito sem o trigo, para aquela criança estar comendo o mesmo alimento, só que sem aquele ingrediente que lhe causa alergia. Para ela. E sobre a questão que o meu amigo, o vereador Guilherme, falou, o caso dos 3 biscoitos. Cai sobre vocês a culpa dos 3 biscoitos. Eu queria saber quem faz a fiscalização porque quando uma coisa, tipo assim, suja a nossa barra, vamos falar assim, a gente tem que mostrar o motivo, na verdade. Tipo assim, não foi a gente toma cuidado para que isso não aconteça, mas infelizmente aconteceu. Então, acaba que a gente acaba levando a culpa sem a culpa ser nossa. Claro. Né? Nós temos 2 tipos de cardápio, como eu apresentei. Nós temos o cardápio do ensino integral e o cardápio do ensino parcial. Então, aquela criança que toma café, faz lanche da manhã, almoça, faz lanche da tarde, faz jantar, é o cardápio X. Nesse cardápio estava presente o biscoito em, se eu não me engano, 2 dias da semana. O cardápio do parcial, que é apenas uma refeição por dia, não estava o biscoito. Então, isso é uma orientação que sempre é feita pelas merendeiras e cabe ao gestor cobrar das merendeiras seguir esse cardápio, né? Porque quando a gente não segue cardápio, a gente chama de furar estoque. O que aconteceu? O integral ficou sem biscoito, porque o parcial comeu, mas não tinha quantidade suficiente para o parcial comer. Por quê? Porque não era para o parcial estar se alimentando daquele biscoito, era para ser um cereal. Aí se a gente for lá no estoque, vai estar cheio de cereal no estoque, né? E aí a gente vê, cadê o furo? O cardápio não foi seguido. Quando o cardápio não é seguido, dá muito furo em estoque. Exemplo, hoje era para ser servido leite com achocolatado e eu resolvi dar suco. Uma hora o suco vai faltar, porque foi tudo friamente calculado. A gente calcula um per capita, né? Que aquilo que é para uma criança. Então, a gente faz o cardápio, calcula aquela quantidade para a criança e multiplica pela quantidade de crianças que tem na escola. Então, infelizmente, foi um acontecimento isolado. Não sei se aconteceu esse fato em outras escolas, mas com certeza a escola ia perceber que estava sem biscoito. Porém, a gente percebeu que algumas escolas acabaram fazendo isso. Por quê? Porque o biscoito é um alimento... Quantos anos o biscoito não está na alimentação escolar, né? Então elas estão muito acostumadas a dar biscoito, até porque é muito fácil abrir um pacote de biscoito. Eu já fui nessa escola e presenciei que elas colocam biscoito num organizador e as crianças vão lá e se servem. Vão tirando. As 8 unidades é o ideal para uma porção que está dentro da faixa nutricional ideal para a criança. Agora, se a criança está sem fome e come 5,
não vai ter um problema, assim, nutricionalmente falando. A gente tem que se adequar à nossa capacidade gástrica, certo? Claro. Agora, essa questão de cardápio, o gestor tem que ficar um pouquinho em cima. E a gente cobra bastante isso nas reuniões e nas formações, enfim. E uma última pergunta. Você falou que a pipoca era rica em fibras, não é? Mas a fibra, ela não é digerida. Sim. Ela só ajuda os outros, como os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Mas a pipoca não é rica em nenhuma das outras, ou não tem, que eu saiba, Sim. não tem uma quantidade significante de qualquer um dos outros. Então ele não vai ajudar nenhum deles. Não seria melhor, tipo, uma fruta? Porque as frutas também têm várias vitaminas boas e elas não são quentes, né? Uhum. Sim, agora uma questão técnica. A fibra, ela é um tipo de carboidrato, né? O carboidrato é uma classe gigante, né? Como eu comentei que a gente precisa de 65% na nossa alimentação. Claro. E dentro do carboidrato nós temos 2 tipos de carboidrato. O carboidrato simples e o carboidrato complexo. A fibra faz parte do carboidrato complexo. E a gente tem um ideal de fibra por dia. Isso varia de idade, tá? Geralmente varia entre 20 a 30 gramas por dia. A gente deve ingerir para ter um bom funcionamento do organismo. E realmente, qual é o papel da fibra? Vamos falar didaticamente falando. A fibra é um caminhão de lixo. A gente, realmente, como tu falaste, ela não é digerida, mas ela é um caminhão de lixo. Ela passa pelo nosso organismo recolhendo tudo aquilo de ruim para estar formando o bolo fecal, para estar eliminando do nosso organismo. A fibra é essencial para a alimentação, né? Eu já li muito sobre o intestino é o nosso segundo cérebro, e sem fibra o intestino não funciona. Então tá aí o tamanho da fibra. A fibra ela não é muito discutida, né? Tanto que tu não tinha conhecimento necessário para estar chegando à conclusão da pipoca, né? Mas esse conhecimento que a gente tem, a gente passa para o cardápio. Sem problema. Muito obrigado. De nada. Com a palavra, a vereadora mirim Celina Mota. Primeiramente, boa tarde a todos. E eu queria só corrigir o presidente, porque ele falou que as 3 bolachas foram servidas para as crianças que ficam em tempo parcial. Mas, na verdade, isso aconteceu na minha escola. O diretor falou para mim que teve que servir 3 bolachas para as crianças do período integral, porque eles mandaram, a central da merenda mandou pouca bolacha, e se servissem 8 e crianças iam ficar sem comer. E eu queria saber por que isso aconteceu no período integral, as crianças. Existem, por exemplo, o café da manhã, né? Geralmente o biscoito está no café da manhã. 2 dias são de pães, dos 5 dias, né? 2 dias são de pães, e os outros 3 dias ou é cereal ou é biscoito. Então, o que pode ter acontecido? O cálculo é feito em cima da quantidade de alunos, em cima de quantas vezes está presente no cardápio, né? Isso é para dar na escola. Sempre deu, talvez seja um caso isolado que não tenha dado. Qual é a outra explicação? Talvez tenham servido outro dia a mais de bolacha que não estava no cardápio. Mas será que só foi naquele dia que serviram 3 bolachas? Não sei. Então a gente teria que estar vendo isso. Vai ver, ele já deu, exemplo, era para dar bolacha na terça e na quinta. E ele acabou dando a bolacha na sexta-feira passada, nessa terça, e aí na quinta faltou. Aí ele teve que dar 3. Então, é toda uma reação em cadeia que a gente tem que acabar avaliando para saber o porquê que isso aconteceu e para ter que corrigir. Foi servido uma vez a mais de bolacha, tem que ir lá dar um puxãozinho de orelha merendeira, tem que seguir o cardápio, senão fura o estoque, acaba a bolacha, e aí, não tem o que comer. O que será que tem no estoque? O estoque sempre tem que estar cheio. Óbvio, cheio, início de mês, vai passando os dias, o estoque vai diminuindo e chega no outro mês, exemplo agora, né, que a gente vai virar um mês, a central reabastece as escolas. Então, tem que ver realmente o que aconteceu. Teria que questionar, na verdade, o gestor da escola, o diretor tem que questionar a merendeira. Por que isso aconteceu? Talvez, não veio a quantidade necessária. A central era para ter mandado 10 quilos e mandou 7. Talvez tenha acontecido. Ela conferiu a lista que é uma coisa que a gente cobra demais também nas capacitações que a gente faz com as merendeiras. Ela conferiu a lista de alimento que foi? Isso eu não fui informada. Uhum. Então, são vários quesitos que a gente tem que se informar. Primeiro, também tem que ver o estoquista da central, se ele realmente mandou a quantidade certa de alimentos, não só de biscoito, como também de leite, de arroz, enfim.
Teria que ser, vários quesitos teriam que ser questionados. E mais uma pergunta, essa pergunta é para a senhora secretária. Porque muitas vezes está dito no cardápio que é um alimento, mas vem da central da merenda outro alimento. Por que isso acontece? Isso já teve escolas como a do vereador Mirim Gabriel, que hoje está ausente, que na escola dele estava no cardápio que viria frango. E, na verdade, veio ovo da central da merenda. Feito, acompanhado pelas nutricionistas, e os ingredientes que vão para a escola é para fazer o que está no cardápio. Então, tem que avaliar por que foi substituído frango por ovo, se não está no cardápio. Porque esse acompanhamento ele é criteriosamente pensado, a Bruna está explicando aqui para vocês, né? É calculado per capita, número de alunos, X quantidade de alimento, é organizado aquele alimento e é enviado para a escola. E aí a administração desse cardápio semanal é um trabalho do diretor da escola junto com o grupo de serventes que prepara os alimentos. E se está lá no cardápio e não tem, o diretor pode ligar para a central e cobrar esse alimento da central de merendas. Tá? Obrigada. Obrigada. Tendo em vista o relevante assunto que está sendo tratado, vou colocar em votação a utilizada de tempos de 30 minutos do grande expediente para a continuidade dos assuntos. Os contrários, em votação. Os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Continuando as perguntas. Com a palavra, o vereador Mirim, Gustavo de Limas. Algumas semanas atrás, apenas estava vindo cereais como merenda para os alunos. Mas depois do dia 16 a 20 de setembro, começou a dar uma melhorada boa e eu gostaria de agradecer a vocês por ter ouvido a gente, as reclamações, ter dado uma melhorada na merenda. Algumas crianças têm a principal refeição feita na escola ou até mesmo a única. Não deveria então ser uma alimentação uma alimentação nutritiva e saudável como um sanduíche ou algo do tipo? Eu queria que tu me descrevesse melhor o que seria essa alimentação saudável, na opinião de vocês. Um sanduíche, ou às vezes quando vem só uma bolachinha, vamos dizer assim, o exemplo das 3 bolachas. Eu olhei o cardápio da minha escola e estava embaixo a bolacha que era e a porção de 3 bolachas para cada criança. Não é 30. Olha, eu desconheço isso, porque o cardápio é feito pela nossa outra nutricionista, e ela mesma ela calcula os 30 gramas, e ela pesou é lógico que cada bolacha tem um formato, né? Então, uma bolacha pode ser 8 unidades, uma bolacha menor pode ser 12 unidades, depende do formato, do tamanho dessa bolacha. Mas essas 3 unidades realmente eu desconheço do cardápio, tá? Agora, a questão de lanche saudável, de alimentação saudável, né? Nós, pelo cardápio, pelos critérios que a gente tem que seguir da alimentação escolar, a gente faz uma alimentação saudável, né? Se a gente for pensar o que está aí na escola, às vezes pensam, sopa. A sopa é uma coisa que os pais de vocês comeram na mesma escola que vocês estudam. Na sopa tem moranga, tem chuchu, tem couve. Gente, inclusive, assim, eu fiquei bem triste. Faz umas 2 semanas que uma escola devolveu a sopa porque as crianças não quiseram comer porque tinha couve. Né? Mas, poxa, por que a gente coloca couve? A couve é riquíssima em magnésio, ela é essencial para o nosso músculo, ela é essencial para muitos órgãos, inclusive o coração. Né? Então, a gente pensa nisso para fazer a alimentação de vocês. A minestra, a refeição do brasileiro, arroz e feijão, é a melhor do mundo. É a melhor combinação de aminoácido que existe, é o arroz e o feijão.
Então a minestra está ali para vocês disponível, com proteína, com carboidrato bom, para dar energia, para ter condições de estudar melhor, de raciocinar melhor. Uma sopa, um risoto também tem a mesma coisa, tem o carboidrato, tem a proteína do frango. Então isso tudo é muito pensado. Então a gente só tem que entrar num consenso, para mim isso é uma alimentação saudável. Fazer um lanche salgado, eventualmente a gente dá um agradinho, né? Em novembro a gente vai mandar torta de bolacha, que é uma coisa muito pontual, né? A gente sabe que é uma preparação doce? É. Mas a gente sabe que vocês gostam, por que não agradar? Por que não servir uma preparação doce, mas que agrada todo mundo? Que é uma torta de bolacha geladinha, que é gostoso de comer às 3 da tarde, num verão de 32 graus, né? A gente acaba fazendo isso. Mas, em compensação, o restante é nutricionalmente equilibrado, ao meu ver. Agora, a questão de sanduíche. Por que não tem sanduíche? Algumas épocas pontuais do ano, porque a gente tem que considerar o valor econômico, nós enviamos um queijo para estar colocando dentro do pão. Ele não é um sanduíche completo, né, naturalzão, como a gente queria, não é. Mas a gente tenta. Há alguns meses a gente colocou uma fatia de queijo no pão. Outras vezes não dá. Por quê? Porque a gente tem que fazer um outro alimento que é caro. Exemplo, a pizza. Né? A pizza é uma massinha totalmente caseira que é feita na central, pelo mesmo quesito do pão. Não tem conservante, não tem acidulante, não tem nenhum produto bioquímico. É uma massa caseira, com molho vermelho natural, feito somente de tomate, cebola e alho, que tem nutrientes, que tem propriedades químicas muito boas para o organismo. E a gente também serve. A questão agora do que não é saudável, a gente retirou os alimentos que são proibidos e que são restritos da alimentação, talvez a gente esteja pecando somente em não servir um sanduíche natural. Não sei se tu teria alguma outra opção para estar nos dando, para estar incluindo na alimentação. Deixa eu só fazer um adendo. Eu fiz muitos testes de aceitabilidade nas escolas, né? O que é um teste de aceitabilidade? Depois da criança ter feito a refeição, lanche, almoço, enfim, conversar com as crianças e entregar uma planilhinha de um teste que tem 5 carinhas e elas teriam que apontar qual é a carinha. Adorei, gostei, indiferente, não gostei e detestei. Né, para a gente estar sabendo, fazendo uma média de como é que as crianças estão aceitando essa alimentação. E fiz uma observaçãozinha. O que você gostaria de comer na escola? Churrasco, lagosta, pizza de camarão, hambúrguer. Aí veio aquelas, né, que a gente... batata frita, né? Então, assim, são comidas que a gente pode até gostar. A gente não pode comer isso todo dia. É algo que tem que ficar para um dia de final de semana, para um aniversário, enfim, para casa da avó, que a gente come uma besteira. Agora, imagina se a gente botou um churrasco, uma pizza de camarão e uma lagosta. Teve uma criança que botou lagosta, gostaria de comer na escola. Né? Então, eu acabei percebendo que, às vezes, essas opiniões, as crianças não gostam da comida, mas gostaria de comer lagosta na escola. Poxa, eu nunca comi lagosta na minha vida. Não é na escola que eu vou comer. Né? Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de pé no chão para saber do que a gente pode, o que a gente não pode e dar uma opinião que venha contribuir. Então, eu estou completamente aberta para escutar vocês, mas vocês também têm que ouvir de mim as questões nutricionais, primeiramente, e também as questões financeiras. E se esse alimento está dentro da nossa licitação. Exemplo, vamos citar um exemplo, filé mignon. É uma carne boa, não tem na licitação, não tem como a gente fornecer, né? Agora, podia ter... Uma vez uma menina me falou, por que você não bota o milho cozido na alimentação? A gente colocou, né? O milho cozido, ele é nutritivo, ele vem do milho, né? Aquelas questões que a gente já conversou, um carboidrato bom. Ele é cozido, não vai fritura, não vai gordura, não vai nada, ele é mega saudável. E a gente colocou no cardápio. Teve aceitação? Mais ou menos. Tivemos que tirar do cardápio. Né? Então, são todas essas questões. Salada de fruta foi a minha maior decepção. A gente fez um caldeirão gigante de salada de fruta, se eu não me engano, foi em 2012. Acho que foi 2012. Com suco natural de laranja, colocamos maçã, laranja, mamão e banana na salada de fruta. Gente, odiaram. Tem lanche mais saudável e mais apetitoso que uma salada de fruta geladinha para te comer?
e foi rejeitado. Então, infelizmente, a gente teve que retirar, porque além de ser saudável, nutritivo, saboroso, enfim, está dentro de todas as leis, a gente tem que ouvir a aceitação de vocês também. E se a maioria, nós somos democráticos, se a maioria não gosta, a gente retira. Ok. E quanto tempo foi dado essa opção de tirar a bolacha, o biscoito do período parcial? Porque umas 3 semanas atrás eu estudo no período parcial e eu comi biscoito no lanche da escola. Então, acaba que o biscoito, como eu já comentei, ele é um alimento comum ter na escola. A gente sempre teve biscoito. E nos últimos 2 meses, eu pelo menos, nas visitas, as diretoras falavam muito, as crianças queriam não posso falar marca, as crianças querem um cereal, né? Então, a gente acabou colocando no cardápio cereal com leite, porque é uma vez na semana. 2 vezes é o pão, 2 vezes é o lanche quente, sobra apenas um dia que a gente acabou colocando cereal com leite, porque a gente escutou que muitas pessoas gostariam de ter isso na escola. E essa foi a substituição do biscoito. Foi retirado o biscoito por 2 meses e foi colocado esse cereal. Só que como é muito comum, é uma prática muito comum da escola ter biscoito, abrir o pacote e servir, que acabou, infelizmente, isso fugindo do nosso controle. Apesar de estar ali exposto para todo mundo ver no cardápio, vocês podem, todas as escolas, com todos os diretores, podem pedir o cardápio, senão a gente tem arquivado lá na central, para vocês olharem, tá? Não tem biscoito nos 2 últimos meses. Foi servido por algum erro, provavelmente, enfim, por essa questão de costume da bolacha, foi servido um dia que não era para dar. Ok, obrigado. Nada. Com a palavra, o vereador Mirim Sullivan Davi Arruda. Primeiramente, boa tarde a todos, as senhoritas. Eu queria dizer aqui que o que nós estamos fazendo aqui pode parecer brincadeira, mas não é. É algo muito sério. Nós seguimos o regimento interno, com regras, leis que nós devemos seguir. Então, acho que dar risada do que nós fazemos aqui seria dado para nós como uma falta de respeito. Só um comentáriozinho. Eu queria fazer uma pergunta. Quem a senhorita responsabilizaria por essa falha, vamos dizer assim, esse furo, né, no estoque das 3 bolachas na escola Marcelino de Santiago? Eu tive o desprazer de não poder visitar, ver como está a situação, mas correu aqui entre nós já há muito tempo, desde as outras sessões, esse fato das 3 bolachas. Eu queria saber quem você responsabilizaria. Apontaria um nome? É o diretor que indicou essa quantidade? É alguém da central da merenda? É as merendeiras da escola? Quem? Eu não apontaria um nome. Eu faria o que eu faço em todas as escolas. Se eu vejo alguma coisa errada, a gente tem que ver aonde foi errado. É a mesma coisa lá na central. Acontece alguma coisa, eu não chego lá, a culpa foi tua, tu não pode fazer isso, não. Eu acho isso meio desumano. Eu não gosto de, digamos, dar nome aos bois, né? Agora eu estou numa escola e eu vejo alguma coisa errada na escola. Eu pergunto, mas por que isso está assim? Porque... E aí, na conversa, a gente tenta descobrir onde errou. E quando a gente descobre enfim, quem errou, por que errou, tem que saber solucionar esse problema, né? Então, se eu tivesse nessa escola, por exemplo, eu chamaria o diretor e, junto com o diretor, eu questionaria a merendeira. Por que foi servido bolacha? Na verdade, a gente começa lá atrás. Essa bolacha é para quem? Está sendo servido para o período de 4º, 5º ano, enfim, período parcial. Tá. Por que vocês estão servindo essa bolacha para o período parcial? Aí daí tu vai pegando as outras perguntas. Porque está no cardápio. Onde é que está o cardápio? Às vezes está dentro de uma gaveta. Às vezes elas nem olham o cardápio, né? Então, assim, a gente vai lá, pega o cardápio. Hoje, vamos lá ver, na quarta-feira, cereal de milho com leite. Por que vocês estão servindo bolacha, se aqui no cardápio está cereal de milho com leite? Vocês não têm cereal no estoque? Vamos lá ver se no estoque tem cereal. Nossa, mas tem cereal e tem leite. Por que foi dado bolacha? Né? Só questionar o porquê. A gente não está querendo brigar com a pessoa, enfim, culpar. Não, a gente só quer entender o porquê que ela trocou aquela preparação. Aí a gente mostra, no cardápio não tem biscoito para o parcial. Está no integral, então servindo esse biscoito para o parcial, as criancinhas do integral vão ficar sem biscoito.
porque de uma maneira errada, enfim, foi servido esse biscoito quando não era para servir. Então, outra coisa, eu queria só deixar bem claro aqui, que eu, pelo menos, eu como na posição de aluno da Escola de Diamante, que inclusive falou muito bem da senhorita Rose, do pessoal da Secretaria de Educação e da Central de Alimentos, que está sendo feito agora o lanche na escola. O que nós queríamos, eu queria, né, quando o lanche vinha da Central de Alimentos, não era nem que fosse uma coisa gostosa, tipo pizza, vamos querer um churrasco nesse comentário aí, lagosta, que é uma coisa... É qualidade e quantidade. Quantidade certa e qualidade certa. Eu sei que não é certo colocar muito sal, mas comer comida sem sal não agrada a ninguém. O arroz e o feijão são pratos típicos brasileiros, como você mesmo citou. E esses dois pratos, todo cozinheiro, qualquer um, nutricionista ou não, coloca sal, mesmo que seja uma quantidade pequena, mas põe sal. E o que nós estamos contestando aqui não é o fato de ter vindo com pouco sal, e sim sem sal, como você falou da polpa congelada, sem açúcar. Não é, eu acredito, eu não sei nada de nutricionismo, nada, mas eu acredito que nenhum nutricionista diga 100, e se com pouco. Sem açúcar, acho que não é certo, acho que seria pouco açúcar. O que importa é a quantidade, não a qualidade e a quantidade. Não que seja uma coisa assim extravagantemente deliciosa, como um chocolate, uma barra de chocolate para cada um. Não, seria uma comida de qualidade. É só isso que queremos. Obrigado pela oportunidade. Com a palavra, a vereadora Mirim Isadora. Eu gostaria de perguntar por que no verão não dá frutas, não dá uma coisa mais geladinho. Você já tinha falado que vocês procuram dar coisas mais geladas, mas por que não dá uma fruta nutritivo? Para mim, no meu caso, é gostoso e eu gosto mesmo de comer. No nosso cardápio, falar bem a verdade, na minha escola não tem cardápio, mas só vem uma fruta por mês. Assim, dificilmente a gente tem uma fruta. Tem que ver o que está acontecendo com a tua escola. Nós colocamos frutas todas as semanas, tá? Tá lá no cardápio. Lógico que não é só uma fruta, né? Acredito, não sei se todo mundo, se comesse só uma maçã, se já estaria bem alimentado. Né? A gente coloca uma fruta com mais algum acompanhamento. E tem toda semana na escola. Tá? Tu podes pedir, a gente colocou o cardápio de outubro hoje, tá? As diretoras a partir de hoje já têm como pegar esse cardápio, fazer um xerox, enfim, a gente orienta a fazer xerox e tá dispondo do lado de fora da cozinha para todo mundo observar, e tem fruta toda semana, assim, tá? Não é todo dia. Por quê? Porque nós servimos pão 2 vezes por semana, lanche quente 2 vezes por semana e um lanchinho que é o biscoito, ou o cereal, ou a fruta nesse outro dia. Acredito que assim, um lanche quente mais uma fruta já é demais, tá? A gente tem que servir aquele lanche quente, que é aquela porção que foi calculada nutricionalmente para, enfim, para a necessidade nutricional, né, da pessoa. E por isso a gente faz essa distribuição durante a semana. E toda semana tem que ter fruta, né? Até ano passado, a fruta ia para a Central de Alimentos e a Central de Alimentos distribuía para as escolas. Só que a partir desse ano, os próprios fornecedores entregam ponto a ponto nas escolas, né? Então, isso é uma coisa que a gente acaba sempre acompanhando, a gente vê nas escolas, a gente cobra até um melhor armazenamento dessas frutas, elas não podem estar em contato com o chão, senão uma fruta estragada dentro de um cesto estraga todas as outras, né? Então, elas têm que estar longe do chão para não estragar, para não pegar umidade, enfim. E tem que ter fruta toda semana na escola. Assim, você pode ser uma boa fiscal na sua escola, né? Assim, peça o cardápio para a diretora, você pode ter o cardápio, você mesmo pode conferir e verificar o que está no cardápio e se aquilo está sendo oferecido, né? Uma informação importante também para vocês é que existe uma lei que determina que os municípios brasileiros devem comprar no mínimo 30%
de frutas e verduras da agricultura familiar, que são frutas e verduras que não contêm agrotóxicos, né? O município de Criciúma é um dos municípios que mais adquire produtos produtos orgânicos. Nós investimos mais de 50% de aquisição nos produtos orgânicos, que são mais caros, inclusive, para melhorar a qualidade da merenda. Isso que a Bruna disse, que a fruta está sendo entregue na escola. Qual é a orientação que a gente dá aos nossos diretores? Outro dia eu cheguei numa escola e a servente me disse, olha, essa banana está chegando muito verde. Eu falei, devolve. Se a banana não está em condições de consumo, vocês têm todo o direito de devolver. A fruta veio estragada, devolve. Não recebe fruta que não está com qualidade de ser consumida. E elas têm um formulário em que elas vão assinar, dizendo que elas devolveram tal produto e que precisa repor esse produto. Tá bem? Obrigada. Com a palavra, a vereadora Mirim, Maria Fernanda. Só uma perguntinha. Sobre a torta de bolacha. Ela vai vir para os alunos sem que não tem nenhuma intolerância. E quem tem intolerância? Vai vir uma torta com os mesmos ingredientes, só que sem as tolerâncias? Ou não? Não, mensalmente é enviado um kit com certos alimentos, dependendo da intolerância, enfim, da criança. E esse alimento, uma vez presente na escola, ele tem que ser substituído quando a preparação não contém um ingrediente que a criança não pode entrar em contato. Ok, obrigada. Gostaria de pedir aos convidados para que façam suas considerações finais. Fala um pouquinho. Vou falar aqui. Tá ligadinho? Boa tarde. Meu nome é Bárbara, sou professora da Rede Municipal há 22 anos e eu faço parte do Conselho de Alimentação Escolar. O Conselho de Alimentação Escolar ele existe desde 2000 e eu assumi como presidente em 2013, setembro de 2013. Temos vários participantes da sociedade de Criciúma, né, da comunidade, que representam a comunidade de Criciúma, e de entidades civis organizadas, a Abadeus, a SATIC, a Unesc, né, professoras, diretoras, né, que participam deste conselho. Então, uma das atribuições do conselho, né, são algumas, né, é de fiscalização. Então, todos os anos, né, nós nos reunimos, na primeira reunião do ano, onde a gente faz o estudo do levantamento da verba, que foi enviada para a merenda escolar. Estudamos, aprovamos, se for o caso, e se não, também, né? E mandamos para o FNDE, tá? Sem essa aprovação do Conselho de Alimentação Escolar, a verba ela é cortada da alimentação escolar. Entre outros, nós temos a função de visitar as escolas. Até esse mês de agosto e setembro, nós fizemos um mutirão, que visitamos várias escolas da rede municipal, onde a gente observa, né, algumas coisas, melhorias e adequações que terem que ser feitas nas escolas, né? E depois, até nós temos que enviar o relatório para a nossa secretária de Educação. Então, o CAI é um órgão, né, que ele está aqui para ajudar. Então, até convido os vereadores mirins, tá, a participarem da nossa reunião também. Ela é aberta. Nós sugerimos várias coisas também. Analisamos o cardápio, né? Temos, como a gente está na escola, né, os nossos professores, eles também dão dicas, aprovam ou não, né, as sugestões que as nutricionistas nos dão. Nesse sentido, o CAI atua, tá, nas escolas. Não sei se teria mais alguma coisa do CAI. Seria isso. Ok. A Bruna disse que já falou bastante, né? Então, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade que a gente teve de estar aqui na tarde de hoje, conversando sobre um assunto que é tão importante. Reforçar o convite para que vocês estejam na Secretaria de Educação,
né? Nos visitem, para a gente mostrar a vocês toda a nossa estrutura, acho que é importante, né? E também para que vocês conheçam o trabalho que a Secretaria de Educação vem fazendo no sentido de melhorar a qualidade do ensino, né? De melhorar a qualidade da aprendizagem que cada um de vocês e os colegas de vocês que estão na escola devem ter. E penso que vocês são aliados fundamentais da Secretaria de Educação nas escolas, porque a visão de vocês é importante. Aquilo que vocês dizem a gente leva muito a sério e, com certeza, vamos refletir tudo isso que nós ouvimos aqui e aquilo que for possível fazer para melhorar, tenham certeza que nós iremos fazer. Mas a gente tem limitações, como dissemos para vocês. O governo do município de Criciúma investe, no mínimo, o dobro do valor em reais que recebe do governo federal. Ocorre que o valor que é enviado do governo federal para a alimentação escolar, ele, de fato, é um valor muito pequeno. Se vocês dividirem R$1 para 5 refeições, vocês vão ver que nós temos 20 centavos para cada refeição, né? Então, realmente, por aí vocês já podem ter ideia de quanto o governo do município tem que investir para oferecer a alimentação que a gente oferece a vocês. Tá? Muito obrigada. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados e dizer que a Câmara Mirim está à disposição da Secretaria Municipal de Educação. Suspendo os trabalhos por até 2 minutos. Fica aqui para encerrar a sessão ainda, não pode sair. Só cumprimento e volta para o lugar lá. Aí no operador? Vai da escola. E aí, no dia da Eu perdi o mandato. vai fazer, porque é uma previsão. Mas se não quiser, não é só fazer a obrigada. Prazer, viu? Tá, muito obrigada. Não, acho que o Brasil é financeiro, estagiário e aí encerra, né? Vamos ver com o político. Tem tempo, não tem ótimo. Tem tempo para tentar. Vai, não? Pessoal, tá. Tá. Só um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu só entregar o envelope para ela. Vai continuar, vamos continuar.
palavra, tá? Como é que eu falo mesmo? Reabertos os trabalhos. Terminando o grande expediente, terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito a secretária para a leitura das matérias. Indicação de autoria do vereador Mirim, Milton Gabriel, que seja providenciada a cobertura da quadra de esportes da escola Giacomo Zanetti, no bairro Santo Antônio. Indicação de autoria do vereador Mirim, Milton Gabriel, a melhoria da rede de internet sem fio na escola Giacomo Zanetti, no bairro Santo Antônio. Indicação de autoria do vereador Mirim, Milton Gabriel, a contratação de ginecologistas e dentistas para o posto de saúde do bairro Santo Antônio. A comunidade não está sem atendimento por carência desses profissionais. Indicação de autoria da vereadora Mirim, Isadora Cândido, a construção de uma academia de ginástica ao ar livre no bairro Laranjinha. Salienta-se que, com o esforço da comunidade, foi adquirido um terreno para a implantação da referida academia. Segue anexo abaixo assinado da comunidade. Indicação de autoria da vereadora Mirim, Maria Fernanda Borges Serafim, a construção de 3 armários novos para as salas de aulas da Escola Filho do Mineiro, no bairro Metropol. Os armários já existem, estão quebrados, o que os torna perigosos para os alunos. Conforme a averiguação no local, cada armário deverá medir 1,65 metros de comprimento, 75 centímetros de profundidade e 75 centímetros de largura. Indicação de autoria da vereadora Mirim, Maria Fernanda Borges Serafim. A colocação de uma placa com a inscrição proibido de jogar lixo e com o número de lei 2974/94, sujeito a multa, na esquina da Escola Filho do Mineiro, Rua Ercílio Pirola, no bairro Metropol. A necessidade da placa se sustenta no fato que, logo que a prefeitura faz a retirada do lixo, os moradores já depositam novamente lixo no local, de forma irregular. Indicação de autoria da vereadora Mirim, Maria Fernanda Borges Serafim, que seja efetuada a troca das lâmpadas das salas de aula da Escola Filho do Mineiro, no bairro Metropol, pois mais de 1/3 das lâmpadas estão queimadas. Terminado o grande expediente e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima, dia 14 de outubro, do corrente, quarta-feira, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. Lembramos também que a sessão será reprisada hoje no canal 16 da NET TV a cabo, a partir das 19 horas, e também haverá uma matéria especial no canal 19, a partir das 19 horas. Boa tarde.